Salve meus futuros históricos de atleta! Hoje eu vou passar para vocês um treino de ombro com exercícios para as 3 porções do deltoide. O deltoide ele é dividido em 3 porções. Você tem a anterior, a lateral e a posterior. Quando alguém te olha de frente, vai ser a porção lateral que vai dar essa largura do ombro. Já se você virar de lado para a pessoa, é a anterior junto com a posterior que dá essa noção de tamanho do seu ombro. A porção anterior do deltoide ela é recrutada bastante nos movimentos de peito e de tríceps, como um músculo auxiliar. Então, por exemplo, se você fizer supino, o seu anterior de ombro está dando suporte para o seu peitoral. O que eu recomendo é que você faça anterior de ombro junto com os treinos de peitoral e de tríceps. O primeiro exercício para essa porção vai ser o desenvolvimento. E eu vou passar 2 variações. Uma delas você vai usar uma vassoura e alguns galões, 2 no caso. E a outra você vai utilizar o peso do seu próprio corpo. Essa primeira variação ela é tipo uma gambiarra bem criminosa, mas ela funciona comigo. Então, se você conseguir manter a estabilidade, eu acho válido. Bom, você vai precisar de um cabo de vassoura e como eu mostrei no treino de bíceps, eu fiz algumas marcações simétricas para eu ter a noção de onde pegar no peso para não ficar todo torto e tal. Então eu encaixei minha mão em duas marquinhas simétricas e eu peguei junto com a vassoura os galões. E aí eu vou fazer um movimento de desenvolvimento, que eu levanto o braço assim. Agora que eu já mostrei como pegar o peso, eu vou explicar o movimento sem ter 10 kg de cada lado na minha mão. Eu vou pegar então nas marcas simétricas que eu fiz, e aí você vai colocar o cotovelo um pouco para frente da linha do ombro. Por que isso? Porque essa movimentação do cotovelo na linha do ombro, ela não é natural da sua articulação. Se você fizer o movimento de desenvolvimento aqui, você vai se machucar. Então coloque ele um pouco para frente. E aí você sobe com o cabo de vassoura e desce mais ou menos quando fizer uma linha reta entre o seu braço e o seu ombro. Então aí desce, sobe lá em cima. Desce, sobe lá em cima. É bem simples. A grande questão aqui é não jogar o seu ombro para trás, porque isso vai machucar a sua articulação. A segunda variação ela já é meio circense. Você vai usar o peso do seu corpo, você vai precisar do sofá e do chão para você apoiar suas palmas da mão. E a ideia aqui é que como nós estávamos empurrando o peso para cima, só que agora vai ser o seu peso, então vai estar contra a gravidade, a gente vai precisar colocar a palma da mão no chão e empurrar o próprio tronco para cima. E aí eu vou mostrar para vocês a execução. Então você vai precisar colocar os seus pés acima do sofá. As suas mãos elas ficam mais abertas do que a linha do seu ombro. E aí você joga o quadril para trás mesmo e desce, fazendo a movimentação do desenvolvimento. Bom, então você vai ter 2 opções aqui, uma que é meio gambiarra, que é com o cabo de vassoura, e a outra que é meio pirueta, e aí você escolhe o que você acha mais fácil ou que é mais confortável para você. O outro exercício de anterior de deltoide vai ser a elevação frontal, que ela é bem simples e normalmente é passado na academia. Você vai precisar basicamente de um galão. A ideia é que você vai trazer o seu ombro para cima, ele vai manter essa linha reta aqui. Você vai trazer o seu ombro para cima, porém você não vai deixar o galão encostar na sua perna, porque se ele encosta, seu ombro perde toda a ativação, então não faz sentido ele encostar aqui. Você quer manter a tensão sobre o músculo sempre tensionado. Então você sobe, desce, sem encostar na perna e já volta a subir de novo. É bem simples na verdade. Uma dica aqui é que se você tiver uma mala, ela pode ser útil, porque o pegador dela te faz conseguir ter uma pegada neutra. E essa pegada neutra, ela vai ter uma maior ativação do seu anterior do que a pegada pronada que a gente estava fazendo aqui. Só cuidado, porque se seu pegador ele não aguentar o peso que você colocar aqui dentro, pode quebrar. Então, a ideia é que você faça dessa maneira.
que você tem uma maior ativação do anterior. Outra porção, que seria a porção posterior, que é essa daqui, ela é muito recrutada em movimentos que levam o cotovelo para trás do corpo. E aí tem uma remada, que chama remada para posterior de ombro, que ela faz exatamente isso, e eu vou mostrar para vocês. A ideia dessa remada é que você traga o seu cotovelo para trás do seu tronco e ao mesmo tempo rotacione o seu ombro para fora. Isso vai fazer com que pareça que você está tentando apontar para alguém atrás de você. E quando você faz essas duas movimentações, a rotação externa do ombro e trazer o cotovelo para trás, é aí que você tem a maior ativação do posterior de ombro. Então eu vou mostrar o movimento com peso. Você pega, apoia sua mão que não vai estar fazendo exercício em algum lugar, mantém a coluna ereta e aí traz o peso do jeito que eu falei. Imagina que você está tentando apontar para alguém atrás. Outro exercício que pode ser feito é o voador inverso, mas nota que nele o meu cotovelo não vai ultrapassar o meu tronco, então ele não é tão efetivo quanto essa remada que eu mostrei primeiro. Você vai precisar de uma mochila e de algum peso em que você coloque dentro dela, só que não coloca muito peso, porque ele é um exercício um pouco difícil, então não se empolga porque você vai se machucar. Antes de você fazer o exercício, nota que na minha execução, minha palma ela vai estar para trás. Isso quer dizer que quando eu subir, meu punho vai estar nessa direção, porque aí eu vou ativar mais o meu posterior. Se eu giro e fico com o punho nessa direção, com a palma voltada para mim, eu tenho uma menor ativação do posterior e passo a ter ativação maior do lateral junto, que não é a intenção desse exercício. Então você pega a mochila, gira o seu punho, tomba o seu tronco para ele ficar paralelo ao chão, costas ereta, e aí você eleva seu cotovelo com uma leve flexão apenas. O posterior de ombro ele é bastante ativado quando você treina costas, principalmente quando se faz remada. Então, eu pelo menos treino o posterior de ombro junto com costas, porque já está ali sendo ativado, então eu termino de dar o estímulo logo no mesmo dia. A última porção do ombro então vai ser a porção lateral. E o movimento que a gente conhece para ativar bem essa porção é a elevação lateral. Então você vai basicamente fazer esse exercício em casa. E assim, mesmo sendo o único exercício que a gente faz, assim, tem algumas variações, você pode inclinar o seu corpo num banco, usar uma polia na academia, mas é basicamente uma elevação lateral. E mesmo assim muita gente erra, então eu vou passar algumas dicas de uns erros bem comuns. Para elevação lateral, seu exercício começa mais ou menos aqui, porque se você ficar aqui já não tem mais ativação, então você vai partir daqui e aí você sobe. Outro erro, as pessoas flexionam muito o cotovelo e fazem assim, aí você já está usando trapézio para te ajudar. Então o seu braço ele vai ficar com uma leve, o seu cotovelo vai ficar com uma leve flexão. Não vai ficar totalmente estendido, mas só com uma leve flexão. Uma coisa interessante que você pode fazer também, que aumenta a ativação do lateral de ombro, é trazer o seu cotovelo para cima. Quando você traz seu cotovelo para cima, você pode pensar em estar jogando a água de um copo fora. Você vai fazer essa movimentação. E aí você vai ter mais ativação ainda do lateral. Então a ideia aqui é, resumindo, não encosta na sua coxa, sobe com uma leve extensão, uma leve flexão de cotovelo e joga como se você estivesse jogando água de um copo para fora. É basicamente isso. Esses foram os exercícios para as 3 porções do ombro. Você pode fazer esses exercícios no mesmo dia, num dia só reservado para ombro, ou como eu falei, você pode deixar as porções que trabalham com outros músculos para o mesmo dia. Então o anterior com peitoral, posterior com costas e a lateral com trapézio, porque na ativação aqui de lateral você pega um pouco trapézio sim. Então eu faço desse jeito, eu deixo as porções com os respectivos músculos que elas auxiliam. O vídeo foi esse então, muito obrigado você que assistiu e até mais.